Amados amigos, bom dia. Que o nosso dia seja cheio de luz, para que nós possamos compreender todas esses movimentos que o nosso pensamento tem feito para receber as sementes do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade aí com o item 6, né? Da parábola, para fechar esse ensino tão importante, tão expressivo, que é a parábola do reino. Então, nós vamos ver a leitura. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Esse é o que recebeu a semente, é aquele que recebe a semente em meio das pedras, é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivos de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam frutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessa quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando de nosso Mestre todo o amparo. Que a bondade excelsa do nosso Mestre Jesus amplie o nosso entendimento nesta manhã, renove as nossas esperanças de progresso, sustente-nos no desejo de servir. E com este propósito é que nós iniciamos o nosso dia, o nosso Evangelho, na certeza de que o amparo se fará para todos nós que desejamos caminhar, que as ilusões sejam dissipadas e que o nosso olhar voltado para o Espírito se aprofunde cada vez mais. Obrigado, Jesus. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, a parábola do semeador é a primeira parábola que Jesus trouxe para mostrar como é que nós implantamos o reino de Deus dentro de nós. E nós precisamos compreender que foi por isso que num certo crepúsculo do dia, ali na margem do Tiberíades,
é que nós vamos perceber a grandeza dessa lição. Quando a multidão em torno do mestre, junto às águas, ali encontrando com o mestre para buscar recolher a palavra consoladora, nós vamos ver que Simão Pedro, que era um homem afeiçoado à rude franqueza, ele aproximando de Jesus, que queria compreender melhor a parábola do semeador, diz: Mestre, o que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviços em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio. É preciso, amigos, que a gente compreenda a grandeza dessa lição. E Kardec vem nos explicar quanto nós precisamos observar os matizes do Evangelho em nossa vida. Porque a vida, ela é comparável ao trato do solo que nos é concedido a cultivar. Cada dia nós buscamos um amparo para ampliar o nosso olhar, o nosso serviço, para que nós possamos aumentar a sementeira, essa sementeira do amor, que é uma empreitada que cada um devemos fazer, porque é um dever cumprir aquilo que nós assumimos antes de reencarnarmos. E o maior terreno nosso, o maior solo que nós vamos enriquecer é o do próximo, que vai nos propiciar também a visão da colheita. Nós somos filhos de Deus e é preciso observar quantos vivem a palavra, a letra morta, ficam atrás, e a semente caída dentro de nós nenhum efeito faz, porque nós não estamos acostumados a lavrar, a dar a cada um de nós o que realmente nós precisamos. E foi isso que Jesus nos trouxe, plantar o bem dentro do nosso solo do coração, dentro do nosso. Isso é a parábola da rede, porque o reino de Deus só estabelecerá quando nós tivermos com essa semente fecundando em árvore frondosa, que sai, que desperta da nossa intimidade espiritual para fora, e não é o que nós temos feito. Então, é preciso, quando a gente fala em plantar o bem, para que o bem corresponda e nos responda a tudo aquilo que nós temos que fazer, agir, para que a gente possa perseverar no bem. E aqui nós vamos ver, quando Kardec nos mostra, não se acham simbolizados nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vem do que um fato curioso. Nós, espíritas, precisamos compreender isto. É preciso que a gente cresça, que a gente não esmoreça, para que a gente saia desse vale de reclamações e que possamos remover as dificuldades e prosseguir sempre. Nós precisamos sair dessa questão de dar brilho às palavras dos outros, sem que essas palavras fecunde em nós uma esperança. A semente, quando cai dentro de nós, é como um crepúsculo divino. E todos nós, que um dia também fomos encontrar com Jesus, estivemos em torno dele, junto àquelas águas, para receber, para colher a palavra consoladora, como Simão fez. Nós precisamos agitar a nossa mente para que nós também possamos retirar essas situações
esses espinhos, essas pedras que muitas vezes abafam esse conhecimento, porque nós vivemos das ilusões. E quando Simão Pedro, em cima de tantas reflexões, ele disse: Senhor, será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à malha dos velhacos? Como relegar o evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à avidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Pensa bem, meus irmãos. Simão Pedro, naquela época, já tinha essa preocupação. E essa preocupação hoje é nossa também. E Jesus, com todo o amor, disse: Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime confesso, encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio. E quem fere será ferido. Por isso que nós ainda não compreendemos o papel desta passagem do Evangelho de lançar dentro de nós a grandeza da parábola. E nós vamos ver que, além da parábola do semeador, Jesus nos traz em seguida a parábola do joio e do trigo, para nos mostrar que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Nós precisamos buscar a verdade e distribuir essa verdade nos corações dos nossos irmãos. É preciso que a gente venha sempre a lembrar deste pão que nós podemos colocar na mesa dos nossos irmãos, o pão que sustenta a vida eterna, que alimenta. E é preciso que a gente, para entender essa colocação da parábola, Jesus saiu a semear, lançou a semente no fundo do nosso solo. Nós precisamos entender que nós não temos tempo mais para descansar. E é por isso que Kardec nos diz: os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a sua imaginação, e que depois de terem ouvido se conservam tão frios e diferentes quanto eram. Qual é a mensagem divina? Que mensagem Jesus está nos enviando todo dia? Por tantos médiuns, nós não conseguimos ainda compreender todo um trabalho de semeadura. Vamos citar apenas o Espírito Emmanuel, para não falar de tantos outros. Então, nós precisamos saber que o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Nós precisamos entender que todos nós estamos recebendo essa semente. E é preciso que a gente possa sentir que, se ela não vai projetando a luz na nossa caminhada, é porque nós muitas vezes carregamos a ferrugem do ócio. E que muitas vezes, quando nós falamos que é preciso pegar a charrua ou o arado para movimentar toda a terra, é porque nós temos que trabalhar com confiança, trazendo a verdade, semeando no coração dos nossos irmãos e tendo a certeza que na nossa semeadura nós estamos retirando os espinhos que abafaram a verdade, as pedras que impediram que a semente encontrasse profundidade. Nós não podemos duvidar e nem temer essa verdade.
É melhor que cada um possa refletir e dar o melhor que temos em nós, nessa seara bendita que Deus nos colocou e que Jesus veio para nos ensinar. É preciso que a gente compreenda que o divino lavrador está sempre trabalhando por nós, para que nós tenhamos uma floração de esperança e que nós possamos sempre compreender que a vida é um movimento do pensamento, é uma ação constante e que essa semeadura tem que ter cada dia o labor do esforço da vontade. Nós precisamos auxiliar todos aqueles que caminham conosco com segurança, educando-os para que eles possam apoiar nos ensinamentos, evangelizando-os para que eles possam entender que o reino de Deus está dentro de nós e que a parábola da semente ou do semeador é justamente um convite a abrir o sulco dos nossos corações para que nós possamos sentir toda a grandeza que a vida nos oferece. É preciso saber que todos nós temos que cultivar um santuário, santuário da consciência, e nós precisamos fazer dele o templo dos nossos sentimentos, das nossas decisões. Nosso corpo, meus irmãos, é o instrumento da nossa ação. Esse corpo que temos é uma bênção e é preciso que a gente possa sempre pensar que aquele que mais tem é o que mais deve dar. Aquele que mais ama é o que tem um amor tão amplo que possa conquistar o outro. Então, a quem mais tem, mais se lhe dará. Então, nós temos que pensar que todos nós que nos entregarmos à existência com amor, receberemos de volta toda essa medida que nós estamos oferecendo ao outro. É preciso que nós reconheçamos a grandeza dessa parábola. E aí Kardec encerra dizendo: os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Prestemos atenção, irmãos. A gente fala muito bonito para o outro, mas não vivenciamos aquilo que a semente de luz cai em nós. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Que o Evangelho seja essa semente de luz em nossos corações, que possamos florescer, possamos crescer com a lealdade que os Espíritos amigos têm nos convidado. Que Jesus nos abençoe e que a augusta paz do Mestre nos sustente nesta hora do passe. Mestre, ajude-nos a fecundar os nossos corações, para que a semente da verdade possa ampliar os santuários de nossa consciência. Que a nossa água seja fluidificada e que o seu amor, Jesus, possa estar sempre conosco. Amigos, revê o seu solo, retire os entulhos para que as larvas daninhas não venham prejudicar a florescência dos seus ideais nobres na tarefa do cristianismo redivivo. Que Deus nos abençoe e que Jesus possa auxiliar-nos para que nós sejamos grandes semeadores. O abraço, amigo. Que Jesus nos abençoe e que
o Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec chegue até você pelas vibrações desta casa. Que assim seja.